A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos falar aqui agora sobre o dilúvio e o Apocalipse, tá certo? Isaías 46, verso 9 diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas. Olha o que Deus convida o povo dele a fazer. Lembre-se das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46, 10. Eu anuncio o fim desde o princípio. Lembre-se das coisas passadas. Quando Jesus Cristo vai falar da vinda dele, ele fala que será como nos dias de Noé. O que é que tem nos dias de Noé que acontece nos últimos dias? Por que Jesus aponta para os dias de Noé? Nós vamos ver que há muita semelhança nos dias de Noé para os dias da vinda do Filho do Homem, que é Jesus. Tá? Só para apresentar um quadro para você do estudo, o texto base que nós temos é esse aqui, ó. 2 Pedro, 3º capítulo, verso 1 ao 18. Vai falar e vai fazer uma referência claríssima aos dias de Noé. Também nós vamos ter várias referências no Novo Testamento e no Antigo Testamento, naquele tempo, o que acontecia ali. Tá? Então eu gostaria de começar uma leitura com você a respeito do dilúvio. Em Gênesis capítulo 6, verso 2 diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Olha, você já percebe aqui no mínimo uma depravação sexual. Deus não iria apelar de acontecer um casamento, mas coisas erradas estavam acontecendo ali. Certamente ocorriam estupros, aconteciam coisas como adultérios, muitas coisas como ocorreu depois, posteriormente, em Sodoma e Gomorra, que Jesus também vai lembrar dos dias de Ló. Lembra disso? Pois é, lembrai-vos das coisas passadas. Deus anuncia o fim desde o começo. Então nós precisamos olhar para o Gênesis enxergando o Apocalipse. Precisamos olhar para o Gênesis enxergando coisas futuras. Aqui não está escrito à toa uma história que está escrito para contar o que aconteceu no passado. É o fim do mundo antigo. Esse mundo antigo reflete sim no mundo atual, a qual Pedro vai dizer na sua segunda epístola, 3º capítulo, versos 1 ao 18. Então, veja bem, Jesus vai falar assim, Mateus 24, 37 ao 41, diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos que estavam fora da arca. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja bem, olha o que acontecia. Comiam, bebiam, comer e beber não é pecado, Casavam-se e davam-se em casamento, estavam vivendo uma vida regalada. A questão é essa, estavam despreocupados da vida, E a Bíblia fala que isso aconteceria, mas ele fala só, cuidado para que essas coisas, quando essas coisas acontecerem, isso não venha enlaçar vocês. Então você vê uma depravação sexual no tempo de Noé e também no tempo atual. Lucas 17, verso 26 vai falar assim: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Também vai falar, como também aconteceu da mesma forma nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então você vê que por que Noé, por que Ló foram tirados daquela situação? Eles não foram tirados do mundo, mas foram tirados da circunstância, porque era o momento do juízo, era o dia do juízo de Deus. E isso acontece exatamente no dia da vinda de Cristo. É isso que está apontando para nós ali. Corrupção moral. Irmãos, corrupção sexual, corrupção moral, ética. Isso nós vivemos aí claramente. No Brasil, por exemplo, só você olhar para os nossos políticos, sejam eles legislativo, executivo, judiciário, está todo mundo aí numa situação complicada. Gênesis 6:5.
E viu o Senhor que a maldade do homem, é por isso que veio o dilúvio, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má, continuamente, né? Você vai olhar aqui, ó, Judas capítulo 1, só tem um capítulo, verso 18, os quais diziam que nos últimos dias haveriam, olha os últimos dias, homens escarnecedores, e andariam segundo as suas ímpias concupiscências, suas cobiças ímpias. Os últimos dias, eles são recheados de homens escarnecedores, né? Que eles são zombadores, andam segundo a carne, são terríveis. Veja bem, Gênesis 6:11 vai falar do aumento da violência também. 11:13. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Olha o verso 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que eu os desfarei com a terra. Veja bem, a violência no tempo de Noé foi um dos motivos, além da depravação moral, sexual, foi um dos motivos do dilúvio vir e destruir o mundo antigo. Mas, se você olhar para hoje, um dos maiores questionamentos do mundo é a violência, né? São terrorismos, assaltos, né? E a impunidade é o que impera no nosso planeta, né? No nosso mundo hoje. Aqui, ó, vamos olhar aqui para Mateus 24:9. Olha essa violência atingindo os crentes. Então vos hão de entregar para serem torturados e mortos. Olha, Jesus fala, Mateus 24:9. Vão entregar vocês para vocês serem torturados e mortos, né? E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Todo mundo vai odiar os crentes porque eles levam o nome de Cristo, né? Sejam cristãos, sejam messiânicos, porque Cristo e Messias é a mesma palavra, um é grego e outro é hebraico, vão ser perseguidos por causa do nome de Jesus, tá ok? Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Trair é alguém que um dia era amigo, eram irmãos, mas agora estão perseguindo os outros irmãos, né? E surgirão muitos falsos profetas, que é o tema próximo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Se não tem amor, cresce a violência, e nós sabemos o que acontece: morte, perseguição, né? Tortura. Próximo texto, Gênesis 6:12, vai falar da apostasia e corrupção generalizada. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Estava todo mundo corrompido, menos aqueles que foram salvos. E o detalhe, foram salvos principalmente por causa de um justo. E esse justo é Noé. Você vai testificar a justiça de Noé aqui em Ezequiel 14, versos 14 e 20. Eu vou ler com você o texto que diz assim, ó. Ezequiel 14, 14 e 20. Ainda que estivesse no meio dela, dessa cidade, né? Esses três homens, olha aqui, Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Pela sua justiça, livrariam apenas as suas vidas, as suas almas. Assim diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem um filho, nem uma filha eles livrariam. Olha como que estava o pecado daquela região lá na época, hein? Ele fala, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Deus testifica que Noé era justo o suficiente para que ele fosse salvo dessa circunstância, tanto Noé quanto Jó e Daniel, mas a justiça deles não seria, nesse caso aqui, suficiente para livrar nem os filhos deles, somente a vida deles mesmo. Tamanha corrupção que estava acontecendo nesse tempo. Vamos lá. 2 Timóteo 3, verso 1. Aqui eu vou ler do 1 até o 10. Fala assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Nos últimos dias, homens amantes de si mesmos, egoístas. Será que acontece isso hoje? Avarentos. Olha, a avareza ela tanto está conectada com a ganância, que é querer ter muito, quanto não se desprender, não
ajudar o próximo, não doar para ajudar alguém. Avarento. Seria o mão fechada, né, que a gente fala, mão de vaca. Presunçosos, soberbos, né, arrogantes, blasfemos, desobedientes a pais e mães, né, ingratos, profanos. Ingratidão é algo terrível, né? Sem afeto natural. Você fala assim, não, mas não é possível. Naturalmente uma mãe tem que amar o filho. Aí as mães vão lá hoje e jogam o filho fora, né? Nasceu. O aborto é uma consequência desse falta de afeto natural, esse aborto não espontâneo, mas o aborto que é feito de propósito, que é um assassinato. Sem afeto natural, irreconciliáveis, olha, pessoas que não liberam perdão de forma alguma. Caluniadores, o que tem de gente que fala que é crente, mas gosta mais de falar mal dos outros, principalmente falar mal de outros crentes, né? Caluniadores, incontinentes, essa incontinência sexual, tá? Pessoa que não se contém. Cruéis, sem amor para com os bons. Olha, sem amor para com as pessoas más seria algo assim meio estranho, mas sem amor para com os bons é absurdo, né? Traidores, obstinados, insistentes, teimosos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, olha, mas negando a eficácia delas. Viu algum crente assim? Destes afaste-se. Ah, mas tem que amar. Afaste-se. Você vai amar, mas você também não tem que misturar. Isso é santificação. Paulo vai falar em Coríntios o seguinte: se você perceber um crente que fala que é crente, mas é mentiroso, é prostituto, né, adúltero, é blasfemo, olha, ele diz que é crente, afaste dele. Paulo não está falando dos do mundo em geral, que senão seria necessário sair do mundo. Mas ele fala, falou que é crente, mas é mentiroso, caluniador, não tem o temperamento pelo fruto do Espírito, mas é as obras da carne que impera na vida dessa pessoa, afaste dele, né? Evita. Porque deste número são os que se introduziram pelas casas e levaram cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, cobiças, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Imagina alguém aprender sempre, aprende, mas nunca chega ao pleno conhecimento daquilo que é verdade. Por quê? Né? Porque não tem entendimento de Deus, porque está andando fora dos caminhos do Senhor. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o desvario, o seu desvario, como também foi daqueles. Eu vou dar um pause aqui, né, e a gente vai continuar no próximo vídeo a sequência da explicação desse quadro, porque ele é muito importante. Vai fazendo suas anotações, vou deixar o quadro livre para você tirar um print aí de uma vez, tá ok?